Então vamos lá. Por que é importante a gente dominar a estrutura dissertativa argumentativa, tá? Então vou mostrar aqui, né? Vou argumentar, né? Para que você entenda por que é importante entender a estrutura, tá? Eu tenho uma percepção sobre a estrutura. Tá? O que acontece muitas vezes? O aluno está escrevendo, em especial a partir de modelo pronto, e ele não consegue desenvolver uma consciência acerca da estrutura, acerca do que ele está fazendo. Às vezes ele não sabe o que ele está fazendo direito, tá? Então tem que ter muita atenção com isso, certo? Então vamos lá. Dominar a estrutura dissertativa argumentativa é crucial para a redação do Enem por diversos motivos. Primeira coisa, adequação ao tipo textual exigido, certo? Então, a prova do Enem exige a produção de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, um texto que defende, isso aqui você tem que botar na cabeça, ó, defende um ponto de vista sobre determinado tema, tá? Utilizando, né, argumentos e evidências para convencer o leitor. O seu objetivo é convencer o leitor. É pelo menos assim, fazer com que o leitor, ao final do seu texto, tenha a seguinte sensação: faz sentido o que essa pessoa está escrevendo, tá bom? Então, isso aqui, se eu entendo, tá? E consigo construir um texto cuja argumentação ela se volta para defender um ponto de vista, tá? Isso é observado pela banca. Então, se é observado pela banca e a banca percebe que você fez isso bem, isso colabora para, né, uma boa avaliação, em especial, a gente pode falar na competência 2 e também na 3, tá? Outra coisa também, porque eu preciso dominar a estrutura para eu conseguir, né, trazer aí uma discussão de forma clara, né, fazer aí, né, um texto organizado e ter clareza na apresentação das ideias, tá? Então aqui, né, essa estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão, né, proporciona uma sequência lógica, tá? Então preste atenção justamente nessa questão da lógica, certo? Por quê? Porque se eu tenho uma estrutura, né, de introdução, de desenvolvimento e conclusão, existe um ritmo, existe uma maneira de organizar as ideias, certo? De modo que as coisas façam um sentido. Bom? E claro, né, se existe uma sequência lógica, uma sequência clara, quem vai ler seu texto vai entender com muito mais facilidade o que ele está lendo. Então, se ele entende com facilidade, ele vai perceber que o texto foi bem escrito, tá? Então, quando o texto começa a ficar obscuro, as ideias não ficam tão claras, o que, o avaliador vai pensar? Esse texto aqui tem problemas de construção da argumentação. Quando o avaliador ele lê o seu texto e ele entende tudo, ele vai perceber, aqui eu tenho uma boa apresentação das ideias, tá? Isso, claro, repercute na avaliação, repercute na nota. Outro ponto importante, né, da gente fazer, né, porque a gente precisa dominar a estrutura dissertativa argumentativa, é que ao dominar, eu vou construir uma argumentação sólida. Tá? Então, o que é uma argumentação sólida? É aquela argumentação em que a pessoa que lê, ela se convence, ela percebe uma lógica, ela percebe um sentido, né, das coisas que estão sendo colocadas no texto, no repertório que você seleciona, que é um repertório adequado para a sua tese, tá? É um repertório que é pertinente ao tema, um repertório que é válido, que ele existe, tá? Então percebe que são muitas coisas que são muitas variáveis que estão em jogo, tá? E você precisa trabalhar muito bem isso, tá bom? Vamos lá. Então aqui, né, essa estrutura permite apresentar os argumentos de forma progressiva, bem fundamentada, com cada parágrafo contribuindo para a defesa do ponto de vista e a construção de uma argumentação sólida e
certo? Outra coisa importante, né? Esse domínio da estrutura dissertativa argumentativa tem uma conexão direta com norma culta, tá? Então, se eu domino a norma culta, se eu sou capaz de escrever frases, certo? Períodos, orações gramaticalmente corretas, com uma boa seleção de palavras, tá? É, é, uma, com estruturações que não têm ambiguidade, isso quer dizer o quê? Que eu estou expressando as minhas ideias com clareza. O seu objetivo não é expressar ideia com clareza, não é convencer o leitor de algo, então você já tem que ficar atento. Opa, as coisas estão aqui começando a se conectar, tá? Então nada aqui é separado, nada aqui está aleatório, nada aqui é solto. Então as coisas começam a se conectar. Vamos lá. E aqui, dentro do contexto do Enem, certo? Eu preciso, né, dominar, né, a estrutura para eu apresentar a proposta de solução. Perceba que a competência 5, ela vai avaliar a proposta de solução. E a competência 5 vale 200 pontos, o que é 20%, tá bom, da sua nota. Então perceba que dá para você, né, garantir uma boa nota no Enem, conseguindo fazer uma solução bem feita, conseguindo ir bem na coesão, tá? Então você não precisa ficar ali, né, endoidando só com repertório, 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 certo? Você vai, né, digamos assim, comendo pela beirada, tá? Você vai melhorando a sua gramática, a sua ortografia, né? Você vai melhorando a sua coesão, para depois você ir aos poucos, né, aprimorando a sua capacidade de argumentação, tá? Então tem muita gente que acaba valorizando muito repertório sociocultural, ficar decorando ali frase pronta, né? Não, porque o Enem tem que ter repertório e não cuida da base, certo? A base é uma boa, né? É um bom texto sem erro gramatical. A base é você organizar as ideias de forma clara. Isso é a base, tá? Então, se você tem uma boa base, vai ser mais fácil, certo? Você conseguir argumentar melhor, enfim, tá? Fica faltando só um tiquinho para você tirar a nota 1000.